Paraguai é o novo paraíso fiscal dos brasileiros. No passado, um produto paraguaio era considerado até um insulto, mas hoje estamos vendo praticamente o oposto, sendo que no futuro a economia de nosso vizinho se tornará ainda mais importante para nós. Em 2025, cerca de 22 mil brasileiros solicitaram residência no Paraguai. E não apenas isso. Cada vez mais empresários estão levando suas empresas para lá, o que nos faz perguntar: por quê? O que faz com que o país seja muito mais chamativo aos empresários que estão literalmente se mudando para lá? Apenas para continuarem vendendo seus produtos aqui? Pois é isso que nós iremos ver no vídeo de hoje, o porquê do Paraguai estar se tornando o lugar preferido dos empresários. Antes de mais nada, é importante ter em mente que essa mudança é multifatorial, ou seja, não há um único motivo. Na verdade, é uma grande junção de causas e razões. Além disso, por mais que sejam poucas, as desvantagens também existem, e nós iremos abordá-las aqui. Mas, para começar, podemos dizer que o principal motivo é aquele que você já imagina: os altos impostos brasileiros. Aqui nós podemos dividir os atrativos paraguaios em 4 categorias, sendo elas: um sistema tributário simples, uma energia muito mais barata, uma legislação trabalhista menos onerosa e burocrática, e, por fim, o que nós chamamos de regime de maquila. Vamos começar analisando o primeiro fator, o sistema tributário. De maneira simples e direta, nós definimos carga tributária como a quantidade do dinheiro gerado em um país que fica com o Estado através de impostos. Todos os países possuem essa carga em determinado nível, com alguns maiores e mais complexos do que outros, como costuma ser o caso do Brasil. Na verdade, podemos dizer que o Brasil não tem apenas uma carga tributária alta, mas sim uma carga complexa e superfragmentada. São impostos federais, estaduais e municipais, além de tributos sobre faturamento, lucro, consumo e folha de pagamento. Na prática, uma empresa brasileira pode acabar pagando até mais de 30% de seu lucro em impostos diretos. E isso sem contar impostos indiretos embutidos em toda a cadeia produtiva. É comum que nem mesmo o empresário saiba exatamente quanto de imposto ele está pagando, já que há inúmeras variáveis que jogam esse valor para cima e para baixo. E quer saber de uma novidade? Em 2026, isso irá ficar ainda mais confuso. No início do vídeo, eu comentei que só no ano de 2025 foram 22 mil cidadãos brasileiros se mudando para o Paraguai. E, de acordo com o jornal paraguaio El Nacional, neste ano o número pode ser ainda maior. Essa previsão do jornal se justifica justamente pelo fato de que, a partir de 2026, o Brasil irá aplicar novos impostos a pessoas físicas e jurídicas com renda anual superior a R$600 mil, algo que, conforme analistas, pode fazer com que cada vez mais empresários saiam do país. E a coisa já está começando. Já há uma empresa grande de São Paulo em processo de migração para o Paraguai e já eu te conto qual é. Certo, no Brasil então, de acordo com dados da OCDE, a alíquota média do imposto de renda corporativo ultrapassa facilmente 30% sobre o lucro. Mas e no Paraguai? Como é a carga tributária? Por lá, esse sistema tributário é conhecido como 10-10-10, ou seja, são 10% de imposto de renda para pessoas físicas, 10% para empresas e 10% para IVA, que é o mesmo que o nosso ICMS. Na prática, isso significa que o empresário é capaz de saber exatamente quanto vai pagar e assim consegue planejar o negócio no médio e longo prazo, sem nenhum susto no meio do caminho. O segundo fator que tem atraído brasileiros ao Paraguai é a sua energia super barata. E pode acreditar, isso faz toda a diferença. O país tem uma das tarifas de energia mais baratas de toda a América, sendo que, a título de comparação,
O custo médio da eletricidade industrial por aqui no Brasil custa por volta de R$ 661 um megawatt. Mas no Paraguai esse valor cai para R$ 209 megawatts. É quase como se abastecer 3 fábricas no Paraguai correspondesse ao preço de apenas uma no Brasil. Essa é uma diferença tão grande e tão importante que o próprio governo paraguaio vem lutando para transformar o país no Vale do Silício da América Latina. A lógica é simples. Com uma eletricidade a baixo custo e uma mão de obra jovem, o governo está fazendo de tudo para atrair as grandes gigantes da tecnologia, transformando o país no novo polo tecnológico da América do Sul. De acordo com o desenvolvedor paraguaio Sebastián Ortiz Chamorro, quem quer instalar centros de dados precisa de energia estável e renovável, sendo que a energia hidrelétrica do país tem sido a principal aposta do governo. Atualmente, a hidrelétrica binacional de Itaipu, construída em parceria com o Brasil, é capaz de atender a 90% da demanda interna do Paraguai, além de ainda exportar o excedente para o Brasil. Pensando nisso, Santiago Penha, o atual presidente do Paraguai, orçou ainda em 2024 um projeto para a construção do Parque Digital de Assunção, que, quando finalizado, contará com centros de tecnologia e um campus universitário. Em sua viagem mais recente para a Califórnia, ele se reuniu com representantes do Google e da OpenAI para discutir sobre investimentos no país. O que começou com apenas uma conta de energia mais barata pode atrair cada vez mais empresas do mundo inteiro e agora também pode acabar, literalmente, transformando todo o país no polo tecnológico principal da América do Sul. A seguir, o próximo ponto que destaca o país está em sua legislação trabalhista. O salário mínimo paraguaio é bem menor do que o brasileiro. E, de acordo com dados fornecidos pelo Banco Mundial, o custo para contratar um trabalhador no Paraguai chega a ser até 30% menor do que em comparação ao custo para contratar um trabalhador brasileiro. Por aqui, todo empresário conhece muito bem os encargos sobre a folha, sendo que, além do salário bruto, ele ainda tem de pagar vários outros encargos, como INSS e FGTS. Um salário médio de R$ 2.000 pode chegar a custar para a empresa até R$ 4.000. Lá no Paraguai, a legislação trabalhista é mais simples e direta. São menos tributos sobre a folha e não há FGTS. O custo final do empregado fica muito mais próximo do salário pago a ele, permitindo uma maior flexibilidade na gestão de equipes. Essa diferença é enorme para uma fábrica com muitos funcionários operacionais e indústrias com mão de obra intensa. Mas, claro, aqui vale ressaltar que isso não significa que o modelo paraguaio seja melhor para o trabalhador. Ele é melhor para o empresário. No Paraguai, contratar custa menos porque o Estado interfere menos, enquanto que no Brasil, custa mais porque o Estado tenta proteger mais o trabalhador e, com isso, cobra muito mais caro. Enquanto isso, é visto como uma vantagem para as grandes empresas que se propõem a mudar para lá, é também uma clara desvantagem em alguns pontos. E já já eu te explicarei por quê. Dentre todas as vantagens apresentadas no Paraguai, a principal de todas é a que mais é divulgada pelos jornais. É a vantagem do chamado regime de maquila. Por aqui no Brasil, nós não temos nada similar a isso. Lá nos anos 90, a ditadura instaurada no Paraguai chegava ao fim e, com isso, o país iniciou uma enorme política de integração e de incentivos industriais, dentre os quais surgiu a Lei 1064/97, também conhecida como Lei Maquila, que mudou todo o sistema financeiro e econômico do país. O regime de maquila foi inspirado no sistema mexicano e ele funciona assim. Uma empresa estrangeira tem total liberdade para se instaurar no país, seja de que país for, sem restrições. Ao chegar lá, ela pode importar máquinas, insumos e matérias-primas sem pagar nenhum tipo de imposto por isso, mas com uma condição. Ela deve exportar 100% de sua produção.
pagando apenas 1% de imposto sobre o valor agregado, ou seja, nada que é produzido fica no país. A ideia é que as empresas estrangeiras possam ir até o Paraguai, importar todo o material que precisam para trabalhar lá dentro e gerar empregos naquela região. Conforme dados do governo, essas indústrias atualmente geram mais de 35 mil empregos no país, exportando toda a sua produção paraguaia para outros países. Essa, inclusive, é a única condição. Nada do que a empresa produz pode ser comercializado internamente. Tudo deve obrigatoriamente ir para fora do país. Mas acaba que isso não se torna um problema, muito pelo contrário. De acordo com dados do Ministério da Indústria e Comércio, as exportações do regime de Maquila ultrapassaram o valor de incríveis US$ 1 bilhão em novembro de 2025. Dentre os principais itens que o Paraguai exporta, os mais comuns são autopeças, vestuário, têxteis, alumínio e até mesmo alimentos. Agora, sabe qual é o mais curioso neste dado? O Brasil é o principal importador de produtos paraguaios, contabilizando incríveis 64% do total de exportações do país. Além da alta quantia brasileira, cerca de 81% do total das exportações se concentra no Mercosul, ou seja, são para países que possuem acordos comerciais com o Paraguai, o que torna esse tipo de transação ainda mais fácil. Você entende agora o que está acontecendo por lá? Basicamente, os empresários estão levando a empresa para o Paraguai, importando os insumos que precisam e depois exportando o produto de volta para ser comercializado no Brasil. Eles atravessam a fronteira 2 vezes e ainda assim é algo mais economicamente viável para eles do que simplesmente permanecer em solo brasileiro. E isso não é apenas uma previsão. É algo que já está acontecendo agora mesmo. De cada 10 indústrias no Paraguai focadas no regime de Maquila, 7 delas são brasileiras. Dentre as que acabaram indo para lá está a Lupo, famosa pela confecção de roupas. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo, Liliana Alfiero, CEO da Lupo, disse que não é que a Lupo foi para o Paraguai. O Brasil empurrou a gente para o Paraguai. Trata-se de uma reação necessária para aumentar a nossa competitividade. Os impostos estão comendo a operação de forma violenta. O estimado é que, com essa mudança, a Lupo vai economizar pelo menos 28% de seus custos de produção. Ao todo, foram R$ 25 milhões investidos pela empresa nesta realocação, levando a filial para a Ciudad del Este, com um retorno esperado para cerca de 2 anos e meio. Quem também já anunciou em 2026 mesmo que pretende migrar para o Paraguai é a Kid Calçados, fabricante de sapatos infantis, que atualmente tem fábricas em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. A empresa já preencheu toda a papelada necessária e está próxima de cruzar a fronteira em definitivo. Seguindo a mesma lógica comentada no início deste vídeo, a empresa ficará no Paraguai, o material para a confecção dos sapatos será importado do Brasil e depois, quando prontos, os sapatos voltarão para serem vendidos aqui. Apesar das vantagens serem enormes, tanto que está atraindo grandes empresas para lá, ainda assim é importante deixar claro que existem desvantagens. O regime de Maquila, por exemplo, funciona 100% em exportação, como já dissemos. Caso a empresa já tenha um mercado consolidado fora do Paraguai, isso se torna um atrativo. Mas, ao mesmo tempo, ela fica refém desse mercado, pois está proibida de vender internamente. Outro problema pode ser encontrado também na infraestrutura limitada do país, com estradas inferiores às do Brasil, o que configura em uma logística mais lenta e gargalos em transportes de grandes volumes. Muitos empresários acabam subestimando esse fator e só o percebem depois que a operação começa. E como você pode imaginar, a mão de obra qualificada é um dos principais problemas aqui. Por se tratar de um país relativamente pequeno, com apenas 7,5 milhões de habitantes, falta mão de obra qualificada.
Isso faz com que as indústrias que migrem para lá sejam as chamadas indústrias leves, menos intensivas em espaço e máquinas pesadas, já que o país não tem condições, pelo menos ainda, de abrigar empresas maiores e mais complexas. Apesar das leis trabalhistas serem mais flexíveis e na ponta do lápis o empresário pagar menos por isso, o país não conta com uma grande oferta de engenheiros especializados, gestores ou técnicos industriais, mesmo para as indústrias leves. Imagine o seguinte cenário: uma empresa brasileira está se realocando para o Paraguai e, a partir daí, contratará paraguaios para a maioria das funções, mas pretende levar profissionais brasileiros para cargos específicos de alto nível. No direito do trabalho internacional, vale o princípio da territorialidade, ou seja, aplicam-se as leis do país onde o trabalho é efetivamente prestado. Quando o trabalhador cruza a fronteira, a lei também cruza. Trabalhou no Paraguai? É a lei paraguaia que vale, não a CLT. Se no Brasil aquele funcionário atuava conforme a CLT, o mais comum é que este contrato seja encerrado aqui e um novo contrato seja estabelecido conforme as leis do Paraguai. Na teoria, esse modelo é mais favorável ao empresário do que ao trabalhador. Já na prática, tudo dependerá do acordo entre ambos, já que enquanto o trabalhador perde os benefícios da CLT, existe a chance de ele receber um salário bem maior, além de viver em um país com um custo de vida bem menor. Dentre todas as desvantagens existentes, que como você pode ver não são necessariamente impeditivos, mas sim fatores que exigem um grande planejamento, há um fator até um tanto irônico: a dependência do Brasil. Muitas empresas que vão ao Paraguai produzem por lá, mas dependem totalmente do mercado brasileiro para vender seus produtos. Ou seja, se o Brasil mudar regras de importação, criar barreiras ou alterar impostos de reimportação, o modelo inteiro pode balançar. O empresário foge do Brasil, mas de certo modo ainda continua preso ao mercado daqui. Claro, no momento isso também é apenas especulação, pois não há nenhum indício de que o governo brasileiro vá tomar alguma atitude neste sentido. Além de todas as empresas que se mudaram para o Paraguai e as que estão em processo de mudança, no início deste vídeo eu comentei que apenas no ano passado, mais de 22 mil brasileiros solicitaram residência no país. A grande maioria deles não são empresários e não estão por lá por causa do regime de maquila ou pela tributação. Eles estão lá pois perceberam algo. Vale muito a pena. Atualmente, cerca de 263 mil brasileiros vivem no Paraguai, pois as condições do país acabaram sendo mais atrativas do que as que eles encontravam no Brasil. E apesar de que somente recentemente as grandes empresas estão indo para lá, a mudança das famílias brasileiras começou lá nos anos 70 e 80, quando eles perceberam que comprar propriedades no Paraguai era muito mais vantajoso do que as comprar aqui no Brasil. Conforme índices internacionais, o custo de vida no Paraguai é muito mais baixo do que quando comparado ao brasileiro. Claro, há certas regiões onde tudo é mais caro, mas estes cálculos são mais gerais. Além disso, o próprio mercado imobiliário local também é mais em conta, sendo que um aluguel médio de R$ 3.000 por aqui, por exemplo, não chega a R$ 2.000 por lá. Isso tudo ajuda a explicar por que cada vez mais jovens estão migrando para o Paraguai atrás de formação acadêmica. Se formos analisar os dados, são cerca de 30 mil brasileiros estudando medicina nas universidades paraguaias. E não é incomum encontrar turmas inteiras apenas com brasileiros, sem nenhum paraguaio. O que explica isso é não a qualidade do ensino, que, claro, também não deixa nada a desejar, mas sim a enorme diferença no valor das mensalidades. A título de comparação, enquanto no Brasil a mensalidade de um curso de medicina pode chegar a até R$ 8.000, no Paraguai esse valor não chega aos R$ 2.000.
Um diploma de medicina no Paraguai e no Brasil acaba tendo praticamente o mesmo peso, com a diferença que, em um lugar, as condições para os estudantes são muito mais em conta. Em suma, esses são todos os fatores que vêm contribuindo para este movimento de migração brasileira ao Paraguai. E você já chegou alguma vez a pesquisar o preço da passagem para lá?